Como pedir a revelação do Espírito Santo? Canal Coração Quebrantado. Deus quer que enxerguemos as coisas da perspectiva dele. Temos certeza de que ele não quer que vejamos tudo o que ele vê, mas com certeza quer que vejamos mais do que vemos. E por isso nós devemos pedir que ele nos revele tudo o que precisamos entender para orar de forma mais poderosa. Quando ele nos mostra algo que não víamos antes, pode ser de fato transformador. Enxergar as coisas da perspectiva de Deus nos ajuda a orar pela vontade de Deus e a entender melhor o tempo de Deus. E quando nossas orações não são respondidas como esperávamos, isso nos ajuda a confiar sem hesitação de que Deus sabe o que está fazendo e muito mais do que nós achamos que sabemos como as coisas deveriam ser feitas. Paulo se refere a Deus como aquele que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existissem. Não é maravilhoso? Deus ele pode chamar à existência algo que não existe naquele momento. Por exemplo, ele pode criar uma solução imaginável para uma situação aparentemente impossível. Pode dar vida a algo que morreu. Pode fazer reviver o amor entre duas pessoas. Pode pegar as partes quebradas da nossa vida e restaurá-las por completo, e pode trazer o bem de uma situação ruim quando isso não parece possível. Talvez não consigamos imaginar como ele o fará, mas não é preciso. Nós temos apenas de crer que ele pode. Agradeça a Deus porque ele não se limita ao que pensamos ou imaginamos. Quando nós somos atacados pelo inimigo e não enxergamos nada, exceto desastre, nós precisamos lembrar que a solução pode estar bem além de nossa visão. Ele fez isso por mim inúmeras vezes. Então, quando nós pedimos, ele pode nos revelar coisas por meio do Espírito Santo. E o Espírito sabe todas as coisas. E quando pedimos ao Espírito Santo que nos revele o que Deus deseja fazer numa situação, ele o fará. Deus quer que sempre tenhamos em mente a eternidade. Afinal, essa é a perspectiva dele e ele quer que nós a vejamos. E isso nos ajuda a entender que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Nossos sofrimentos nesse mundo nem se compara às coisas grandes que Deus tem reservado para mim e para você. E esse entendimento muda a nossa perspectiva em relação a tudo. E é por isso que, quando nossas orações não são respondidas como esperávamos, não devemos questionar a resposta do Senhor. Nós devemos sempre lembrar que Ele é Deus e com certeza essa é a perspectiva dele. Portanto, não deve ser também a nossa. Deus não é um gênio da lâmpada que nós comandamos. Muito longe disso. Assim, se orarmos por um cristão enfermo, por exemplo, e ele não se recuperar e vier a falecer, nós devemos pedir a Deus que nos ajude a enxergar a situação da perspectiva dele. Há grande consolo em saber que ele sempre tem em mente o nosso futuro eterno. Peça a ele que lhe dê um vislumbre de seu futuro eterno e ele lhe dará uma visão. Não importa quão breve for, e a sua vida jamais será a mesma. Está escrito na palavra de Deus a respeito do povo de Deus, que se rebelou contra os caminhos do Senhor. Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Está lá em Romanos capítulo 11, versículo 8. Certamente aquele que lhes deu um espírito de atormentamento e olhos cegos para a verdade e ouvidos surdos para a sua voz, pode nos dar aquelas cujo coração está aberto para ele e para a sua voz, a capacidade de enxergar e entender o que ele deseja nos revelar. Jesus mostrou que um líder piedoso é aquele que ajuda e serve aos outros. A verdadeira qualificação para o serviço de Deus é uma atitude de coração vista em ação. E a última coisa que você esperaria de Jesus é que ele precisasse lavar os pés dos discípulos
Mas é justamente isso que ele fez para demonstrar como servir a Deus e servir aos outros. Todas as vezes que você ora como uma guerreira de oração, é como se estivesse lavando os pés de Jesus. Você se submete a Ele como serva e faz o que mais lhe agrada, que é servir aos outros. Então, quando você pedir ao Espírito Santo que te revele o que Deus deseja fazer numa situação, Ele o fará. Amém? Gostou? Dá um like, inscreva no canal e compartilhe com as mulheres de oração.